Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A voz do escriba na TV. Vamos bater um papo agora com o nosso eminente grão-mestre eleito, Aildo Carolino, que vai falar para a gente da trajetória dele nessa candidatura para o grão-mestrado do GOB-RJ. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo à voz do escriba. Boa tarde, meu irmão Braga. Na verdade, essa campanha foi bastante difícil. Foi uma campanha atípica aqui no nosso Grande Oriente Estadual, em que vários fatos ocorreram, bastante desagradáveis, mas com a proteção e o apoio do grande arquiteto do universo, nós conseguimos superar todas essas dificuldades até chegar ao presente momento e com uma vitória bastante significativa. As maiores dificuldades que você, como candidato, teve para chegar até tão alto cargo? As dificuldades que nós encontramos, pelo menos do meu ponto de vista, é que nós sempre imaginamos que a maçonaria, e nós acreditamos evidentemente que a maçonaria é coisa muito séria, em que os irmãos, os maçons, devem primar exatamente pela ética, pela seriedade, pela justiça, cumprindo os desideratos que a maçonaria impõe, os seus princípios. E, na verdade, nós observamos que nem sempre isso acontece, principalmente por aqueles que deveriam exatamente zelar e fazer cumprir todos esses princípios que a maçonaria prega. Se o irmão me permite chamá-lo de grão-mestre, até porque já está eleito, a sua administração já está formada? Ela está praticamente formada porque ao longo desse período nós viemos trabalhando com vários irmãos e que já os conhecia já de algum tempo e mais recentemente nós tivemos uma aproximação muito maior. Então, eventualmente, um ou outro cargo que a gente ainda tem alguma dúvida, mas de modo geral nós estamos já praticamente com a nossa equipe praticamente montada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu adjunto, o irmão André. Perfeitamente. Falar do meu irmão André, meu adjunto, é realmente motivo de muita satisfação, por que não dizer de muito orgulho, porque o André foi um grande achado. Não estava previsto inicialmente dele ser o nosso candidato adjunto, mas por circunstâncias alheias à nossa vontade, ele acabou chegando e sendo escolhido um adjunto. E realmente me surpreendeu, embora eu já o conhecesse, mas não com tanta... não da forma como efetivamente eu pude conhecê-lo mais de perto. Então, com bastante conteúdo, conhecimento maçônico, comportamento de maçom, e que muito nos ajudou e com certeza vai nos ajudar muito nessa caminhada da administração do nosso Grande Oriente Estadual. Grão-mestre, eu queria que você fosse mais claro um pouco e definisse para a gente se você vai contar realmente com um grão-mestre adjunto ou você vai ser aquele grão-mestre centralizador. Na verdade, eu sempre fui um democrata, mas um democrata que exige ou que gosta de exercer a proatividade. Então, eu espero, tenho certeza que isso ocorrerá, que o meu grão-mestre adjunto possa efetivamente colaborar diretamente nos nossos projetos e programas. E tenho certeza que ele está absolutamente preparado para tanto. E eu conto e muito com ele ao meu lado. Toda candidatura, claro que ela tem um desgaste e ela tem coisas positivas. Você citaria alguma coisa negativa nessa candidatura? Eu penso que o maçom deve ser referência para a sociedade. Nós vemos, e qualquer livro, qualquer literatura que nós possamos manusear, nós vamos verificar ali que existe na maçonaria princípios que devem ser observados. E, infelizmente, esses princípios não foram, a meu entender, observados na sua íntegra no decorrer desse processo. Exatamente por irmãos que deveriam fazer valer e muitas das vezes até cobrar que esses princípios fossem observados.
Entretanto, alguns desses irmãos, eles esqueceram esses princípios e esqueceram a ética, esqueceram suas responsabilidades e foram injustos muitas das vezes e causando um certo desconforto e descontentamento em muitos dos nossos irmãos. E a nós também, evidentemente. E as coisas positivas que ocorreram nessa sua campanha? Foi o contato com os nossos irmãos, com as nossas lojas, e que sempre, aliás, eu brincava não, era verdade, que eu os convidava para um cafezinho e era verdadeiro isso. E esse contato mais direto realmente provou que o cafezinho, ele deverá continuar, porque os irmãos, eles cobravam, me perguntavam muitas vezes, quando é que nós vamos voltar a tomar um cafezinho? E eu hoje respondo agora, sempre a partir do dia da nossa posse, dia 24 de junho, no dia seguinte, nós estaremos tomando um cafezinho com todos os irmãos que nos procurarem, com muita satisfação e muita alegria. Não, eu queria que você me dissesse o seguinte, você tem projetos a curto, médio e longo prazo, em junho você assume. Tem como projeto isso, importante. O que nós imaginamos e prometemos e pretendemos cumprir é que os nossos projetos de curto prazo e de médio prazo, eles começarão imediatamente no dia seguinte. Por exemplo, reuniões com os veneráveis mestres, que estarão assumindo cerca de 300 novas administrações, 300 novos veneráveis, estarão assumindo no mês de junho também. E a maioria dessas administrações, elas não estão totalmente preparadas para o exercício dos seus respectivos cargos, que são difíceis, não são tão simples. E nós estaremos presentes junto a esses veneráveis mestres, junto a essas administrações, e ao mesmo tempo estaremos levando o nosso pacote de orientação maçônica, que nós chamamos educação maçônica, para todos os irmãos e todas as lojas do nosso Grande Oriente Estadual. Começando, naturalmente, por algumas regiões que ainda não definimos, mas que com certeza, logo no primeiro semestre, nós queremos atingir o máximo possível de regiões e de lojas e, consequentemente, de irmãos. Grão-mestre, eu queria que você esclarecesse para a gente o que você espera como autoridade maior do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, dos maçons e das lojas. A pergunta ela é extremamente importante. O que nós esperamos é exatamente a aproximação. O lema da nossa chapa é exatamente união e comprometimento. Inicialmente, nós vamos buscar a união das nossas lojas e dos nossos irmãos, a começar pelas regiões, então, ou as chamadas circunscrições. A partir daí, nós vamos buscar fazer encontros regionais, buscando a integração. Nós queremos nos apresentar a essas lojas e esses irmãos e apresentar os nossos projetos já de pronto. Não foi. Desculpa. Grão-mestre, eleito, tomou posse, e agora? O que você espera das lojas e dos irmãos? Na verdade, nós pensamos que nesse momento imediato temos que buscar a união e apresentar mais uma vez o nosso plano de trabalho, a partir da reunião com as nossas lojas e do projeto que é Educação Maçônica para Todos, através de palestras, seminários, congressos, eventualmente uma palestra ou um curso individual, ou seja, individual, que eu me refiro, para uma loja, mas o ideal seria exatamente para as lojas daquela circunscrição. Então, o nosso projeto é educação maçônica e, consequentemente, nós vamos tentar levar de forma bastante simples para que todos possam efetivamente sentirem-se contemplados com esse nosso projeto. Você pretende ser um grão-mestre de gabinete ou você vai visitar lojas? Vou começar. Em toda a minha vida maçônica no Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, a nossa sala sempre foi aberta aos irmãos que nos procuravam e
e sempre foram atendidos da melhor maneira possível, da melhor maneira que nós sempre entendemos que deveriam ser recebidos e atendidos. Da mesma maneira, como grão-mestre, eu penso que a responsabilidade aumenta e aumenta em muito. Nós vamos continuar nesse mesmo propósito e vamos continuar também como já fazíamos, já desde então, visitando as nossas lojas. E nós pretendemos, em um prazo de 2 anos, fazer uma visita pelo menos uma vez a uma loja ou pelo menos a um grupo de lojas. Então, pretendemos, nos primeiros 2 anos, visitar todas as nossas lojas da jurisdição. Mas como é que vai ser, ou como é, o seu relacionamento com as outras potências e com os outros estados? Nós temos um bom relacionamento com vários irmãos, inclusive irmãos que foram eleitos agora, que eram adjuntos e outros que são grão-mestres ainda. Então nós temos, graças a Deus, um bom relacionamento com vários deles, porque sempre estivemos na Suprema Congregação, lá no Distrito Federal, e procuramos manter algum tipo de contato. E agora a gente continua também mantendo esse contato. E nós pensamos também, aliás, o título ou o lema da nossa campanha é União. Então nós vamos buscar sempre a união, sobretudo com as potências, todas as potências que forem efetivamente reconhecidas. E nós temos aqui, bem perto de nós aqui, ao nosso lado, nós temos as grandes lojas maçônicas do Estado do Rio de Janeiro, que nós pretendemos continuar, com os supremos conselhos dos vários ritos, então que esperamos podermos fazer parcerias que, acredito eu, que sejam de extrema importância para o crescimento dos maçons. Vou fazer uma pergunta aqui agora, mas é muito mais jornalística do que maçônica. Você foi eleito grão-mestre. Claro que você não ganhou de 100%. Teve uma oposição. Você vai ser grão-mestre só de quem votou em você? Ou como é que fica? Vai ter oposição no seu governo? É isso que eu gostaria de saber. Nós temos, bem próximo e bem recente, que autoridades que deveriam ser autoridades de todos os maçons da sua jurisdição, entretanto, assim não o fez no decorrer do processo eleitoral. Nós pensamos e acreditamos e queremos, e é uma crença nossa, que nós temos que ser gestor, temos que ser grão-mestre de todas as lojas e de todos os irmãos, independentemente do resultado das eleições. Então, uma vez passadas as eleições, uma vez eleito, o eleito deverá ser efetivamente, conscientemente, grão-mestre de todos os maçons e de todas as lojas. É o que nós pretendemos realizar. E mais do que isso, nós queremos que o nosso Grande Oriente possa se desenvolver. A partir de então, ele poderá se tornar uma referência para a maçonaria brasileira, especialmente a maçonaria do Grande Oriente do Brasil. Agora, grão-mestre, o Rio de Janeiro sempre foi uma referência nacional. Na sua administração, você vai trabalhar para que ela continue sendo, levando e elevando cada vez mais alto o nome da sacrossanta instituição? Penso que a maçonaria do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, ela ganhou em alguma coisa, ela já foi dita aí que ela conseguiu superar dificuldades financeiras, é uma realidade. Entretanto, penso que ela esqueceu das nossas lojas, dos nossos irmãos. E o foco principal, no meu entender, da maçonaria devem ser os nossos irmãos. E, consequentemente, a partir deles, as nossas lojas. Ou vice-versa, as nossas lojas levando em conta os nossos irmãos. E nós tudo faremos para que possamos efetivamente recuperar essa fase ou essa distância que, nesse período, nos afastaram desse processo. Penso que maçonaria se faz presencial
e com a participação dos irmãos, sobretudo na parte de instrução, de educação maçônica em todos os seus aspectos. Grão-mestre disse que já tinha composto, montado, melhor dizendo, toda a sua alta administração. O que é que você espera dos irmãos que vão fazer parte de sua administração? União, que é o título, que é o lema da nossa chapa, desde o início, sobretudo comprometimento. Nós já falamos que no nosso plano de gestão, nós mencionamos que nós pretendemos, em relação ao nosso corpo funcional, nós oferecermos palestras, cursos, enfim, uma reestruturação do conhecimento administrativo para que os irmãos possam receber, e lógico, receber o melhor tratamento possível, porque nós somos efetivamente um prestador de serviço, nós queremos prestar o melhor serviço possível. Na mesma linha, nós entendemos que deveremos levar em conta a meritocracia. Então, a amizade, sim, mas inicialmente o conhecimento. Inicialmente, o irmão, para fazer parte, ser convidado e fazer parte da nossa administração, ele efetivamente precisa ter conhecimento de maçonaria e preencher aqueles requisitos que as nossas lojas e nossos irmãos esperam. Então, nós queremos ser o melhor prestador de serviço para as nossas lojas e nossos irmãos. Grão-mestre, nessa sua caminhada para a candidatura ao grão-mestrado, o senhor teria alguma coisa a falar sobre apoio ou participação de alguns irmãos diferenciados? Sim, e confesso, se eu tiver que falar, enumerá-los, eu confesso que eu vou levar horas e horas. Eu vou tentar resumir. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os membros da administração do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro que me apoiaram a Chapa 1, desde o momento inicial da nossa candidatura. A começar por alguns membros, ou a maioria dos membros do secretariado e adjuntos, pela maioria absoluta do Conselho Estadual da Ordem, nossos conselheiros, que foram realmente de uma disponibilidade fantástica, e tudo isso voluntariamente, bem como os assessores de circunscrição, em sua maioria. Então, esses irmãos, membros da administração, realmente, voluntariamente, espontaneamente, eles decidiram apoiar a Chapa 1. E eu realmente sou muito grato pela iniciativa e da forma, e correndo risco, como correram, de serem exonerados, mas eles assumiram uma postura digna de maçom, verdadeiros maçom, por acreditar em um projeto. Não foi no sentido de acreditar em uma pessoa, no irmão Aildo, mas de acreditar num projeto para o bem do nosso Grande Oriente Estadual. Um projeto voltado para o resgate do protagonismo, resgate da ética, do respeito e da justiça dentro do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro. E esse compromisso eu tenho com a Sociedade Maçônica do Grande Oriente do Brasil, no Estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao meu irmão Eduardo Gomes de Souza, meu grão-mestre, que eu tive a honra de tê-lo inicialmente como grão-mestre, no primeiro momento, em 2007. Foi pelas mãos do nosso irmão Eduardo que eu cheguei à alta administração do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, e desde então sempre o tive como referência de maçom, de profundo conhecimento de maçonaria, de postura de maçom, de um grão-mestre que soube efetivamente ser grão-mestre, não só durante o período em que ele exerceu o cargo, mas, sobretudo, ele soube ser, que é o mais difícil, ex-grão-mestre, e continua sendo realmente uma referência para todos nós, que o conhecemos de perto. Mas, grão-mestre, eu gostaria que você falasse também um pouco mais, que muita gente ainda nem conhece, do nosso grão-mestre adjunto, do André.
figura desse maçom respeitado, querido? Quem é ele realmente? Pois é. O nosso contato, o irmão André, eu já o conheci já de algum tempo. Já há bastante tempo, desde quando ele foi venerado, da sua loja, Joaquim Gonçalves de Ledo. Mas nunca tive nenhuma relação de proximidade. E essa relação de proximidade foi a partir do momento em que ele passou a ser juiz do Tribunal Eleitoral Maçônico. Que quando ele era conselheiro, quando eu atingi o cargo, fui eleito grão-mestre adjunto, ele deixou o conselho e foi ser juiz do Tribunal Eleitoral Maçônico. Mas aí a nossa aproximação passou a ser maior. E eu passei a observá-lo e a gostar cada vez mais da postura, do comportamento do nosso irmão André. E de vez em quando nós conversávamos um pouco sobre algumas questões jurídicas referentes à questão administrativa do Tribunal Eleitoral Maçônico. E realmente eu fui cada vez mais me aproximando, observando, e até que chegou num dado momento em que eu precisei efetivamente de um novo candidato adjunto. E eu realmente não titubeei. Eu convidei o irmão André, mesmo sabendo que ele já estava indo para o Superior Tribunal Eleitoral Maçônico, em Brasília. Mesmo assim, ele pensou um pouco, mas não disse não. E foi uma grata satisfação, foi uma das melhores coisas que efetivamente aconteceu no decorrer desse processo eleitoral. Foi exatamente a aceitação do meu irmão André como candidato e o comportamento dele. O desempenho dele foi fantástico, reconhecido não só por mim, mas por todos aqueles que sempre estiveram ao nosso lado durante esse período, nos ajudando, nos apoiando mais diretamente. Então, o irmão André é aquele irmão que eu tenho certeza que eu vou poder contar com ele a qualquer momento e em qualquer cargo e em qualquer tarefa. Porque ele, com certeza, vai desempenhar da melhor maneira possível e de maneira em que dificilmente um outro seria capaz de desempenhar as tarefas que o André, com certeza, irá desempenhar. Grão-mestre, o senhor está assumindo o grão-mestrado do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. O que o senhor espera do Grande Oriente do Brasil com o grão-mestre geral Mussi? O que nós esperamos é um tratamento respeitoso, como deve ser, em todas as instituições, e eu tenho um respeito, uma admiração profunda pelo nosso soberano grão-mestre geral, irmão Múcio Bonifácio. Ele já demonstrou isso de outra feita, ou de outras vezes, sempre em contatos amistosos, mas bastante próximos e contatos bastante respeitosos. E eu acredito que teremos uma parceria. Aliás, devo confessar que logo que ele tomou posse, no próximo final de semana, aí eu e o André, já candidatos, nós marcamos uma audiência com o nosso soberano, que nos atendeu de maneira absolutamente exemplar. E nós ficamos muito felizes porque nós não fomos pedir nada. Pedimos uma coisa, somente uma coisa. Caso houvesse, a gente já estava até esperando que talvez pudesse acontecer, caso houvesse qualquer desvio de comportamento aqui na campanha, qualquer distúrbio, qualquer situação indesejável na campanha, que a gente esperava que fosse uma campanha limpa, uma campanha respeitosa, e não da forma como foi, né? Poderia ter sido muito mais tranquila, que na verdade não foi, não de nossa parte, que nós tivemos um comportamento limpo, sério, ético, respeitoso, mas que nem sempre tivemos da parte do adversário. Então nós pedimos a ele, caso ele percebesse um desvio qualquer, que os ânimos dos candidatos se alterassem e que pudesse transformar a campanha em uma campanha não aceitável, uma campanha reprovável, e que ele, se ele pudesse, a gente gostaria que ele interviesse aqui. Ou seja,
se manifestasse, para que não deixasse tomar esse rumo. Mas fora isso, nós não pedimos absolutamente nada, nenhum tipo de apoio, apenas apresentamos o nosso projeto. E ele se mostrou bastante interessado e que disse que ele gostaria de fazer, digamos, uma aliança. E ele disse mais, que gostaria sim de fazer alianças, mas de acordo com os projetos apresentados pelos Grandes Orientes. Então, porque estaria entrando em uma nova era, e realmente nós temos acompanhado mesmo de longe que o nosso Grande Oriente do Brasil, ele vem se transformando, vem se modernizando e se apresentando como uma instituição de primeiro mundo. E nós queremos também acompanhar e precisamos contar com o apoio do nosso soberano grão-mestre e de sua estrutura para que nós possamos também seguir e oferecer o melhor possível para as nossas lojas e nossos irmãos. Eu queria finalizar essa matéria que o grão-mestre falasse um pouco sobre a família maçônica é tudo. Eu costumo dizer, sempre que tem oportunidade, que visito as lojas, costumo dizer que o mais importante da maçonaria é a grande família maçônica. E quando eu falo de grande família maçônica, eu falo nos exemplos que nós maçons devemos dar para a nossa sociedade. A começar no âmbito da nossa família interna, no âmbito da nossa família maçônica. O respeito, a ética, a prática da justiça, a união, o comprometimento, tudo isso nós devemos e podemos oferecer à sociedade. Mas só teremos condições de fazer algo nesse sentido se nós tivermos a união, se nós nos respeitarmos, se nós buscarmos sempre sermos referência não só dentro da ordem, como também no âmbito da sociedade como um todo. A família maçônica, entendo eu, que é essa grandiosidade que se apresenta muitas das vezes no nosso âmbito, perto de nós mesmos, mas ela se estende até a sociedade, através dos nossos exemplos e através das nossas relações. Como autoridade maçônica, como é o grão-mestre vê ou pode falar sobre a juventude maçônica, os nossos Demolei, Filha de Jó e a Pejotista? Nós temos um ponto no nosso plano de gestão que fala sobre as entidades paramaçônicas. E no âmbito das entidades paramaçônicas, além da fraternidade feminina, nós temos também os nossos sobrinhos, essas nossas entidades. O Filho de Jó, os Demoleis, a Pejotistas e também os Lautos. Então nós temos planos para as entidades paramaçônicas. Eu agradeço a participação do nosso irmão Aildo, nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil do Rio de Janeiro, e deixo, como sempre deixamos, de portas abertas, a voz do escriba à sua disposição. Meu irmão Braga, como não poderia deixar de ser, eu quero, de todo o coração, agradecer a você, a sua postura, o seu comportamento profissional, o seu programa, A Voz do Escriba na TV, que vem realizando um fantástico trabalho. E eu me recordo que logo no início eu tive a honra de participar do seu programa inicial, ou dos programas iniciais, com muito orgulho. E vejo que essa caminhada, e na época eu me recordo, eu dizia que se o programa, o novo programa, A Voz do Escriba na TV, se fosse realmente levar em conta
o que a voz do escriba, jornal escrito, realmente representava para nós, naquele momento, que com certeza o seu novo programa, o seu novo projeto seria um sucesso. E hoje eu não tenho dúvida, ele é realmente para todos nós um sucesso, porque é efetivamente o melhor e mais importante programa de maçonaria do Brasil. E parabéns, portanto, e muito obrigado pela oportunidade e, por favor, acredite em seu irmão. Pode contar sempre com esse irmão, e esse irmão é muito grato pelo trabalho que você realizou durante também esse período de campanha eleitoral, através das suas atividades profissionais, através do seu trabalho profissional, mas que você realizou tão bem como ninguém. Então nós, da Chapa 1, União e Comprometimento, Aildo Carolino e André Luiz Rosa, somos absolutamente gratos a você pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, pelo seu comportamento e da forma como você sempre nos acompanhou. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado à Voz do Escriba na TV por essa oportunidade. A Voz do Escriba na TV.